Sua rádio na web, Ministério da Palavra FM. Nosso texto básico, Mateus 16, 18. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A pedra, a pedra que fundamenta a tua vida. 1 Coríntios 3:10. Qual é a pedra que é fundamento para a tua vida? Cada um de nós, casa edificada. Toda casa edificada tem um fundamento, deve ter um fundamento. Quem é o fundamento da tua casa? Uns confiam em carros, outros na sua própria força, e outros têm como fundamento o Senhor. 1 Coríntios 3:10, juntos. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Lancei o fundamento como prudente construtor. Outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Segundo a graça de Deus, segundo o favor não merecido. Paulo reconhecia. Não é porque ele sabia, ele não merecia estar ali, mas ele estava pela graça. Segundo a graça de Deus, a graça que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Ele diz prudente construtor. Quem é prudente? Aquele que imagina, passa pela cabeça que alguma coisa pode acontecer, ele prevê o que pode acontecer, e porque ele está prevendo, ele se prepara. A Bíblia diz que o homem prudente, ele edifica a casa na rocha. Vem a chuva, vem o vento, dá com ímpeto contra a casa, mas a casa não. Ele é o prudente, aquele que ouve, aquele que pratica. Prudente, construtor. E Paulo diz, eu como prudente construtor, lancei o fundamento. E outro, sobre o fundamento, veja como 11 diz, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Eu quero edificar, ano da edificação. Como prudente construtor, eu vou escolher o fundamento. Qual é o fundamento? O fundamento é, e ninguém pode pôr outro, não fundamentados na palavra imutável de um Deus que vive. Para a igreja, o único fundamento que funciona é Jesus. O único fundamento que firma é Jesus. O único fundamento, conhecer Jesus. O único fundamento que garante uma vida é Jesus. E ele diz, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, que é Jesus. Eu li um texto muito interessante que falava sobre a dureza do coração. Diz o texto que o faraó, né, os homens lá no Egito, quando eles eram sepultados, enterrados lá, mumificados, colocados lá, sobre o coração era colocado um escaravelho, tipo um besouro grande, e ele era de pedra. Esse movimento era chamado de endurecer o coração. Ele morria,
sobre o coração colocava aquela pedra, e aquela pedra era o peso do coração, era a garantia. Aquele faraó entrava no mundo espiritual e o seu coração ia ser pesado. E o seu coração ia ser provado. Existia uma deusa, a deusa vinha e pegava o coração e começava a avaliar aquele coração. Só que aquele coração, ele era de pedra. Quando ela olhava e ela tentava entrar e tentava pesar e tentava descobrir alguma coisa ali, ela não conseguia. Por quê? Porque o coração não entrava nada nele. Ele era de pedra. Se fosse um coração qualquer, sem ter essa coisa falsificando, quando fosse diante da deusa, a deusa ia colocar na balança, ia olhar, ia procurar saber, ia descobrir todos os segredos daquele coração. Mas o faraó era muito inteligente, ele colocava um coração de pedra. Ele era muito inteligente. Isso me faz lembrar do que Deus tem falado ao nosso coração. Todo mau desígnio surge de um lugar. E nós temos entendido que este lugar é o coração. Ora, se surge do coração e o coração é fundamento, eu tenho que me preocupar com o meu coração. Será que eu estou tentando enganar Deus? Como lá o faraó, os egípcios, eles queriam fazer isso? Os egípcios queriam fazer isso? Será que eu posso enganar Deus endurecendo e para esconder quem na verdade eu sou? Que pedra fundamenta a tua vida? Seria a pedra do falso coração? Aquilo que certamente aos deuses enganaria. Mas ao Senhor de toda a verdade nunca enganará. Diz o texto, e nós conhecemos, Mateus 13. Qual é a pedra que fundamenta? Jesus disse, Paulo disse, nenhum outro fundamento pode ser posto. Mateus 13, 14. Podemos? De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Coração de pedra. O meu coração fechado e guardado, porque Deus não pode entrar nele, porque as verdades da palavra não podem entrar nele, porque se entrar nele, vai ter que iluminar, vai ter que esmiuçar a pedra, não é isso? A palavra de Deus não é isso? Não é um martelo que... Mas eu não posso deixar a palavra entrar. O que acontece quando a palavra não entra? Aí ele dá um quadro para a gente. Ele diz assim, olha, ouvireis com os ouvidos. Quem está na igreja hoje? Eu estou. A Bíblia diz, ouvireis com os ouvidos, mas de modo nenhum entendereis. Vereis com os olhos. Eu estava lá, eu vi o pastor, eu vi a igreja, eu vi os irmãos, mas de modo nenhum vereis. Porque se isso acontece, a Bíblia diz assim, olha, porque o coração deste povo está endurecido e de mau grado, de má vontade, não se agradam, ouvirão com os ouvidos e fecharão os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam no coração e se convertam. O que é o coração convertido? É o coração que está aberto, acessível,
tem livre passagem para a palavra. Isso é um coração convertido, não endurecido. Mas a gente está tão acostumado a enganar Deus, os deuses que não são, que a gente acha que pode fazer isso com Deus, que é Deus. Mas Ele sabe que não. Diz o texto, Marcos 3,5. Eu não preciso de uma religião, eu preciso de um Deus no comando da minha vida. Fazer a tua vontade é o princípio de todo cristão. Religião falha, Cristo perfeito. E o temor é perfeito. É o princípio de uma vida abençoada, de uma vida de verdade. Isso é lindo, isso é uma passagem linda. O versículo que nós vamos trabalhar é o 5, mas eu queria ler com vocês o texto. Diz assim, versículo 1, Marcos 3, versículo 1 em diante. De novo, entrou Jesus na sinagoga, e ali estava um homem que tinha a mão ressequida, uma das mãos ressequidas, e estava observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado. Porque não podia. A lei apontava para isso. E a religião apontava para isso. E o certo, religiosamente, segundo a lei, até então, era que não se fizesse nada. Mas entrou uma pessoa que precisava de ajuda. Aquele homem estava sofrendo. Aquele homem era, diante da sociedade, uma pessoa estranha, quem sabe até amaldiçoado por Deus. Alguma coisa precisava ser feita por aquela pessoa. Mas diz a Bíblia que ele entrou. E todo mundo estava olhando para Jesus. E diz lá, e disse Jesus ao homem da mão ressequida, vem para o meio. Jesus sabia que estava todo mundo olhando para ele. Sabia? Sabia. Bom, já que todo mundo está olhando para mim, então vamos lá. Não fique por aí. Eu não tenho que esconder nada de vocês. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Porque a Bíblia diz que Jesus veio fazer a vontade de Deus, do Pai. E ele chama o homem, então, para o meio. E diz lá, e então lhes perguntou, é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Eles ficaram em silêncio. Que posição confortável, não é verdade? Quando eu não quero definir a minha vida, quando eu não quero ser portado pela palavra, deixar a palavra penetrar no meu coração, eu fico em silêncio. É muito confortável isso. O que você acha de Jesus? Bom, eu não estou muito definido ainda. O que você acha da sua vida com Deus? O que você acha da sua história com Cristo? Mas sabe o que Jesus chama esse silêncio? A gente chama de silêncio. Ele diz assim, olha, para salvar, olhando ao redor, indagando, conduído com, leia isso, com a dureza do seu coração. Ele olhou para eles, ele ouviu aquele silêncio, ninguém falava nada. Então ele olhou e percebeu a dureza do coração. O que foi que ele fez? Ele disse, estende a mão, estendeu a mão e foi restaurada. Retirando-se, os fariseus conspiravam logo com os herodianos contra ele, como iam tirar a vida. Eles não aceitavam, de jeito algum, que existisse no sábado, que acontecesse no sábado, uma cura. Não é isso? É. Mas é engraçado que o irmão Jesus cura o homem, ele já sai daí também num outro ofício.
Qual era o outro ofício? Tramar contra a vida de Jesus. Veja, pessoas duras de coração não são só aquelas que ficam em silêncio na hora que tem que agir, se posicionar com aquilo que acreditam. Eu sou de Jesus. Eu sou um rapaz de Jesus, eu sou uma moça de Jesus, eu sou um homem de Jesus, eu sou uma mulher de Jesus, eu sou uma criança de Jesus. Não é só esse que fica em silêncio lá em cima do muro, um bom lugar para estar. Não, mas é aquele também que por conta do coração duro, depois de ouvir a palavra, sai logo tramando contra a palavra. Coração endurecido. Ouve a palavra, mas não entende a palavra. Não se converte à palavra. E a partir daí, se torna inimigo da palavra. De onde será que vem o anticristo? Onde estão atuando os anticristo? Onde eles estão? Onde estão? Não seriam as pessoas que uma vez ouviram Jesus, ficaram lá no silêncio do coração duro e depois saíram dali para tramar contra ele, usando a própria palavra de Jesus. Porque todo o engendramento contra Cristo foi tentando modificar aquilo que ele vinha falando. Por causa da dureza do coração, conspiraram, procuraram aliados, conspiraram para tirar o quê? A vida. Tentar eles podiam, né? Marcos 6. Marcos 6. Podemos? 6, 52. Mais uma historinha de Jesus. Estando 52 diz: porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Uma historinha antes, uma historinha depois. Antes, Jesus anda sobre o mar. Depois, 53 diz: estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus, e percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhes que deixassem tocar, ao menos na orla de sua veste. E quantos tocavam eram curados. Historinha de antes que ele anda sobre as águas. Meio da historinha, diz assim, 52. Porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, no seu coração, o seu coração estava o quê? Endurecido. Jesus, ele solta, o Espírito Santo solta essa informação para nós. Nós estamos falando de um evangelho que é rico em sinais, em milagres. Milagre antes, milagre depois, mas ele diz que no meio daquilo, o coração estava endurecido. Logo após, ele diz, olha, mesmo assim, traziam enfermos, não é verdade? Eu quero tocar Jesus, nem que seja na orla do vestido, eu quero tocar. Trazer enfermo não significa ter um coração que não é endurecido. Nós gostamos de sinais. Olha, na minha rua tem uma dona. Ah, lá onde eu trabalho tem uma. Nós amamos sinais. Mas isso não faz o nosso coração ser de carne para Deus, tocado por Deus. Sinais não. Sinais não dizem que o meu coração ouve Deus.
A Bíblia diz, eles ouvem, mas não entendem. Sinais não provam isso. Antes o Espírito Santo diz, eles veem, mas o coração está endurecido. Depois o Espírito Santo diz, eles veem, eles provam, eles experimentam, mas o coração continua endurecido. Porque, na verdade, quando Jesus estava na cruz, sendo pregado pelos pecados nossos, estas pessoas aqui que tão somente pediam, deixa eu tocar na orla do vestido, deixa eu tocar, ele é bom, ele vai me curar. Onde é que estavam? Bom, se acontecia, tinha resposta, na verdade. Ele não era um falso qualquer que dizia e não, ele fazia. E onde é que estavam os curados? E onde é que estavam os que foram alcançados por tão grande bênção? Ouviam, experimentavam, eram tocados, mas o coração endurecido. Posso ser tocado? Posso. Posso ouvir? Posso. Posso falar? Posso. Esse povo me honra com os lábios, honra-me com os lábios, mas o coração está longe. Posso falar? Posso. Mas e o coração? Endurecido. Deus se ilude com o nosso coração. A Bíblia diz, já mostrou para cada um de nós que dizemos amar a Cristo sobre todas as coisas. Eu não vejo como um homem vê. O homem só pode ver a marca do seu carro, a marca da sua roupa, onde você mora, o seu endereço, quanto você tem. Deus não olha essas coisas. Deus vê o nosso coração. E quem é o religioso de verdade? Aquele que no coração, que o coração pode ser iluminado pela palavra. Olhando Deus, vê que foi lavado esse coração. Diz o texto, nós acreditamos na Bíblia. Tiago 1:26. Tiago 1:26. Deus não vê como o homem vê. Tiago fala muito de obra, fala muito da fé que acompanha, que é acompanhada por obras. Eu concordo. As minhas ações falam da minha fé. No meu dia a dia, podemos, Tiago 1:26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Se eu acredito de verdade que eu sou religioso, mas não tenho cuidado com o princípio. Que princípio é? Cuidar de quê? Da língua. É o princípio. Porque a língua vai denunciar o meu coração. Lembra sempre disso. O que está no fundamento é o que vai aparecer aqui na língua. Se eu deixo de refrear, é porque lá no coração já está o quê? Sem freio. Não é verdade? Não é verdade? É. Diz o texto, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear, de colocar freio na língua, antes, olha o que o Espírito Santo diz. Como é que o Espírito Santo diz? Enganando o próprio coração. Eu fui enganado pelo falso profeta. Eu fui enganado. Ele diz, enganando o próprio coração. Todas as vezes que eu me deixo levar por aquilo que eu considero justo, eu posso estar caminhando no caminho do engano, enganando meu próprio coração. Eu sou religioso, enganando meu próprio coração. Sua religião não tem sentido. A religião é vã. Quem tem um coração endurecido para Deus, seu serviço é vazio. Porque Deus não vê. Quando eu olho para alguém, eu digo, olha, essa pessoa é consagrada.
olha o jeito que ela anda, o jeito que ela fala, o jeito que ela se comporta, isso é suficiente. Mas Deus não olha assim. Deus olha o coração. Porque nós sabemos bem nos comportar. Não é? Você tem vontade de garguelar o seu chefe em certos momentos. Mas você faz isso? Não. Por quê? Porque eu sou cristão? Não. Porque você sabe se comportar. Você sabe que se você fizer isso, você vai sofrer um dano. Isso é enganar o coração. Nós somos acostumados a isso, mas não com Deus. Não é um comportamento. Deus não fala só de moral. Deus fala de vida espiritual. E a vida espiritual é a única coisa que você vai levar. Se Cristo hoje voltasse e diante de Deus estivéssemos como estamos, como estaria o meu coração? Como estaria o seu coração? É isso que você deve se preocupar quando você vem à igreja. Não importa quantas pessoas aqui estão, mas importa o que Deus conhece o seu coração. A palavra tem que entrar nos seus ouvidos, passar para o teu coração, tem que ter entendimento e você tem que se converter. Esse é o trabalho da palavra. A palavra não volta vazia porque ela sai de Deus, passa pela nossa vida, muda a nossa vida. Isso é conversão. Somos convertidos, lavados, transformados pela palavra? Ou então nossa religião é vã? Ninguém vai impedir você de entrar na igreja. Ninguém vai impedir você de ter sua Bíblia, de ler sua Bíblia. Né? A gente compra a Bíblia hoje em todo lugar. A banca de jornal tem Bíblia. É livre. Agora, viver com Deus, o coração não pode ser endurecido. Eles conseguiam enganar os deuses, porque deuses não eram. O nosso Deus é Deus. O Deus da Bíblia, não nosso, nós somos dele. O Deus da Bíblia é Deus. Diz o texto, e nós acreditamos na Bíblia, Efésios 4, 17. Veja que riqueza. O espírito da letra diz: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não andeis como também andam os gentios, como? Na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Não foi isso que a gente teve dele, que a gente tem dele. Se, olha a condição, se é que de fato tendes ouvido, lembra lá do ouvido, ouve, mas não entende. Se é que de fato tendes o quê? Ouvindo, segundo é a verdade em Jesus. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem. Ora, se não entendem, ignorantes. Da ignorância em que vivem pela dureza, mas não entendem. São ignorantes. Porque o coração é, o que diz a Bíblia? Duro. Pela dureza do coração. A palavra vem, mas o coração é duro. Não entra. Não penetra. A religião é vã. Só aparência. Só aparência. Quando interessa, só aparência. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não andeis
como andam também os gentios. O que é que o Espírito Santo está dizendo? Não ande como anda aquele que não conhece o Senhor. Na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos, sem luz, sem entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vive, da dureza do coração. Está escrito? Qualquer pessoa tem acesso a essa informação? Tem. O que fazemos com ela? Diz o texto, nós acreditamos na Bíblia, Hebreus 3:7. Cada dia que você vem à casa do Senhor, cada dia que o Senhor nos aproxima com laços de amor, é uma oportunidade, é mais um concerto, ouvir. Hebreus 3:7. Diz o texto. Podemos? Assim, pois, diz o Espírito Santo, se hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, não finja para Deus, como foi no dia da provação, na tentação no deserto. Os vossos pais me tentaram pondo-me à prova e viram as minhas obras. Lá, as pessoas também viram Jesus, mas nem assim. Por isso, 10 diz, me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração. Deus conhecia? Conhecia. Como é que ele falou da geração? Esses sempre erram aonde? Coração. Deus não se surpreende conosco. Não somos uma surpresa. Não somos para Deus. Diz o texto, nós acreditamos nele. Hebreus 8. O que Deus quer fazer por nós, e pode. Hebreus 8:10 diz, podemos? Porque esta vontade de Deus, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei. E serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Diz o texto, 10, um pouco à frente, Hebreus 10:16. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém, no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. E também, é importante, e também de modo nenhum me lembrarei dos seus pecados, nem da sua iniquidade. Para sempre não me lembrarei. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Se você está debaixo da oferta de Cristo, é o suficiente. Diz o texto, volta um pouquinho comigo, Hebreus 4:12. Diz o texto sagrado. Porque a palavra de Deus, só ela, é viva e eficaz. É mais cortante que qualquer espada de 2 gumes e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E é apta, ela pode discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Deus não se surpreende conosco. E não há lei, é importante que você leia isso, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas, não algumas. Os deuses lá, eles eram enganados. Bastava colocar uma pedrinha no lugar do coração, o Deus não viu o que estava lá dentro. Deus não. A Bíblia diz, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença.
Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes. Está ali, está revelado, está mostrando aos olhos daquele a quem? Está escrito? Aos olhos daquele que nós temos que fazer o quê? Prestar contas. Eu vou dar conta daqui, do que está onde? No meu coração. É dele que eu vou prestar conta. Porque todo bem, todo mal procede daqui. É aqui que você vai prestar conta. Lá, eles sabiam, vou enganar Deus. Eu vou ter que prestar conta, ele vai olhar meu coração, eu boto uma pedrinha no lugar, ninguém entra na pedrinha e acabou. Aí Deus já está avisando você, não tem pedrinha não. Essa palavra, ela entra, ela abre o coração, porque agora já trocou o coração. Agora ela entra e diante da palavra, todas as coisas reveladas. A nossa religião não é vã. O que está posto, está posto. Cabe a cada um de nós escolher que caminho. Eles escolheram a pedra. Escaravelho. Eu escolho, como Paulo disse, ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto. Quem é? Jesus Cristo, o Senhor. Assim diz o Senhor, assim eu creio. Louva a Deus com suas palmas, porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem nos amado e concedido a sua misericórdia. Obrigada, Deus. Obrigada. Bendito seja o teu nome. Tu és tremendo. Glória a Deus.